Você já parou para ler a Bíblia e pensar: e se algumas histórias não fossem exatamente como nos contaram? E se alguns milagres, algumas aparições, algumas palavras fossem sinais de algo que nós ainda não conseguimos compreender? Imagine por um instante que Jesus, como descrito nos evangelhos, não fosse apenas humano, mas alguém de outro lugar. Alguém com conhecimento e habilidades além do que qualquer pessoa da Terra naquela época poderia ter. Comecemos pelo nascimento. Mateus 1,18 diz que Maria concebeu pelo Espírito Santo, sem a participação de nenhum homem. Para nós, é um milagre, um ato divino. Mas e se olharmos de outro jeito? E se fosse algo que hoje chamaríamos de ciência avançada ou tecnologia de outro planeta? Não estamos falando de ficção barata. Estamos falando de algo que, à época, parecia impossível e por isso foi interpretado como divino. E se Jesus tivesse vindo para nos ensinar algo de fora do nosso mundo, usando meios que a humanidade não podia compreender? A infância dele também é intrigante. Lucas 2, 41 a 52, relata que, aos 12 anos, ele desapareceu no templo e foi encontrado discutindo com os mestres, surpreendendo todos com seu entendimento. Pense nisso, uma criança com sabedoria, consciência e conhecimento que ninguém poderia ter. Se fosse hoje, diriam que ele é prodígio, gênio, alguém com acesso a informações que nós não conseguimos obter. Mas naquele tempo, interpretaram como algo divino. E se fosse alguém observando padrões humanos, estudando nossa espécie e interagindo de forma que só um ser não limitado à biologia terrestre poderia fazer? E os milagres? Transformar água em vinho, andar sobre as águas, curar cegos, multiplicar pães e peixes. João 2, 1 a 11, Mateus 14, 22 a 33, Mateus 14, 13 a 21. Cada um desses eventos desafia a lógica humana. Mas e se não fossem milagres? E se fossem demonstrações de tecnologia, habilidades que nós ainda nem podemos imaginar? Caminhar sobre a água, controlar matéria, manipular energia, curar doenças instantaneamente. Para nós, milagres. Para ele, talvez uma forma natural de interagir com o mundo usando algo que nós não possuímos. As visões e revelações também são curiosas. Em Apocalipse 4, 1 a 3, descrevem luzes, seres extraordinários e rodas flamejantes. Para quem vivia há 2000 anos, era divino. Para nós, poderia ser tecnologia avançada, naves, máquinas que nós ainda chamamos de ficção científica. A Bíblia descreve essas experiências de forma simbólica, mas os detalhes lembram relatos de encontros com algo que não é humano, algo que transcende nossa compreensão. Jesus ensinava em parábolas. Marcos 4, 26 a 29, a semente que cresce sozinha, simples, mas cheia de camadas de significado. Talvez ele estivesse usando uma forma de comunicação avançada, algo que transmitisse ideias complexas sem revelar demais. Imagine alguém de outro mundo querendo ensinar sem causar pânico ou confusão entre aqueles que não têm preparação para compreender. Ele fala sobre sementes, crescimento, colheita, sobre escolhas humanas, sobre padrões de comportamento. É um conhecimento profundo que ressoa até hoje, como se tivesse sido deixado para quem conseguisse decifrar. A crucificação e a ressurreição são ainda mais surpreendentes. Marcos 16, 1 a 8 relata o túmulo vazio. João 20 descreve Jesus atravessando portas fechadas. Não é apenas fé, são eventos que desafiam as leis físicas. Teletransporte? Manipulação molecular? Um ser que não se limita às regras da matéria? Imagine o impacto disso. Algumas pessoas veem, outras não. Para os contemporâneos, milagres. Para nós, talvez tecnologia desconhecida ou habilidades de um ser que não pertence totalmente à Terra. E ele não apenas realiza feitos físicos, mas entende a mente humana. Mateus 9, 1 a 8. Perdoa pecados, cura doentes com palavras, entende medos, desejos, culpa. Um conhecimento que seria impossível de adquirir apenas vivendo como humano. Imagine alguém observando padrões da sociedade, das emoções, das interações humanas e usando isso para influenciar, ensinar e transformar vidas. Não é magia, não é divindade no sentido tradicional. É compreensão avançada de quem somos e de como funcionamos. No final, a ascensão. Atos 1:9 relata que Jesus some aos olhos de todos, subindo ao céu. Para quem acredita, é espiritual. Para quem olha de outra perspectiva, pode ser teletransporte, viagem dimensional, retorno ao seu planeta de origem. Tudo aquilo que parecia divino agora se transforma em algo que desafia a nossa compreensão do mundo e das leis da natureza. Então, quando você ler os evangelhos novamente, tente olhar além da fé tradicional. Pense nas palavras, nos milagres, nas visões e nos ensinamentos como algo que pode ser entendido de forma diferente. Jesus poderia muito bem ter sido alguém de outro mundo, um visitante que nos observou, nos ensinou e deixou pistas, não para nos assustar, mas para nos preparar. E talvez seja essa a maior lição. Que nem tudo que nos parece divino é apenas espiritual. Às vezes, é algo que ainda não. Agora pense nos milagres de Jesus. Se um ser altamente avançado aparecesse na Terra há 2000 anos, com conhecimento e tecnologia incompreensíveis para aquele povo, como isso seria registrado? Provavelmente como milagres.
Jesus curava cegos, paralíticos e leprosos instantaneamente. Hoje já sabemos que luzes específicas, ondas eletromagnéticas, engenharia genética e dispositivos médicos portáteis podem regenerar tecidos, estimular células e eliminar infecções. Agora imagine isso na mão de alguém há 2000 anos. As pessoas não tinham termos como tecnologia, laser, campo eletromagnético. Elas usariam a única palavra que tinham: milagre. A ressurreição de Lázaro é outro ponto interessante. Depois de 4 dias morto, Jesus apenas chama o nome do homem e ele revive. É claro que isso foi registrado como o auge da intervenção divina. Mas e se Jesus tivesse algum método desconhecido para reativar o corpo? Se ele fosse um ser com acesso a técnicas que desafiam nossa compreensão, como suspensão celular, reanimação avançada ou manipulação biológica? Para nós isso é ficção científica. Para uma espécie avançada, talvez seja rotina. A Bíblia também descreve que Jesus caminhava sobre a água. Isso sempre foi interpretado como uma quebra total das leis da física. Mas imagine algum tipo de dispositivo de sustentação, um campo antigravitacional, um equipamento invisível aos olhos antigos. Hoje já temos jetpacks e botas que deslizam sobre a água. Quem sabe o que civilizações milhares de anos mais avançadas podem fazer? Depois temos a transfiguração, que é um dos momentos mais estranhos da Bíblia. Jesus brilha, seu rosto resplandece como o sol, e suas roupas se tornam brancas como a luz. Logo depois, uma nuvem luminosa aparece e envolve todos. Tente imaginar isso com olhos modernos. Uma luz intensa, um campo energético, um traje ativado, uma nave descendo e emitindo brilho. Mas para os discípulos, que não sabiam nem o que era eletricidade, isso só poderia ser interpretado como uma visão divina. E tem mais. Várias vezes a Bíblia descreve que Jesus simplesmente desaparece de um lugar e aparece em outro. Como no caminho de Emaús, onde diz: "E desapareceu da presença deles." Desapareceu como? Saiu correndo? Se escondeu atrás de uma pedra? Ou usou alguma forma de deslocamento que a narrativa bíblica não tinha como explicar? A ascensão é ainda mais intrigante. Depois de ressuscitar, Jesus sobe aos céus enquanto todos olham, e uma nuvem o cobre. Mas pense, nuvens não descem, não param, não envolvem pessoas, não puxam ninguém para cima. O que faz isso é um objeto controlado, uma nave, algo com tração vertical. Imagine a cena: Jesus sendo elevado e depois desaparecendo dentro de uma estrutura luminosa. Para quem via isso no século I, aquilo seria uma nuvem. Hoje, nós teríamos outra palavra. E quando falamos dos anjos, a coisa fica ainda mais evidente. Anjos sempre descem do céu, aparecem em luz intensa, possuem aparências diferentes, às vezes brilhantes, e sempre precisam dizer: "Não tenham medo." Por quê? Porque talvez suas aparências não fossem humanas. Talvez fossem seres de outro lugar. Talvez fossem membros da mesma sociedade que enviou Jesus. Eles vinham, davam instruções claras, desapareciam e ninguém conseguia compreender exatamente o que eram. A própria fala de Jesus oferece pistas. Ele tinha conhecimento extraordinário, entendia matemática, medicina, lógica, moral avançada, comportamento humano, astronomia e até geopolítica. Ele falava como alguém que conhecia profundamente a mente humana. Como alguém que já tinha visto civilizações inteiras se desenvolverem e cometerem os mesmos erros. E ele dizia: "O meu reino não é deste mundo." Isso sempre foi interpretado como um reino espiritual. Mas e se não for uma metáfora? E se for literal? Quando falamos da morte e ressurreição de Jesus, também podemos olhar de outra forma. Ele declarou: "Tenho poder para entregar a minha vida e poder para retomá-la." Quem pode retomar a própria vida? Um humano comum, não. Mas um ser com acesso à tecnologia biológica avançada, talvez sim. E se a ressurreição tivesse sido um processo conhecido por ele, parte de sua própria natureza ou capacidades? E há ainda a promessa da volta. Jesus disse que retornaria sobre as nuvens do céu, que todos veriam, que viria com poder e grande glória. Essa descrição, para muita gente hoje, parece muito com a imagem de uma nave descendo dos céus. Algo visível por todo o planeta. Algo que não seria espiritual, mas físico. Uma aparição real, não metafórica. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque ela oferece explicações coerentes para fenômenos que, para as pessoas da época, só podiam ser entendidos como milagres. E ela não diminui o valor da mensagem de Jesus. Pelo contrário, torna ainda mais impressionante a ideia de que uma inteligência superior se preocupou em trazer ensinamentos para a humanidade, quando ainda éramos uma espécie primitiva, violenta, despreparada para compreender o universo. Talvez a mensagem fosse tão importante que não pudesse esperar a evolução natural da civilização. No fim, essa teoria não exige que você acredite, ela só convida a pensar. A considerar que textos antigos podem ter sido escritos por pessoas que viram fenômenos reais, mas não tinham palavras para descrevê-los. Talvez Jesus fosse humano, talvez fosse divino, ou talvez fosse algo entre os dois. Talvez fosse alguém de outro lugar, de outro nível de existência, trazendo conhecimento e esperança.
E se isso for verdade, então tudo o que a humanidade acreditou por 2000 anos não seria menos importante. Seria ainda mais impressionante. Porque significaria que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E talvez, algum dia, ele realmente volte. Não em espírito, mas vindo de onde sempre disse que viria, do céu.